Esse vídeo ele é uma continuação do testemunho da minha mudança com a minha família, quando a gente decidiu largar tudo em Salvador e vir morar aqui em São Lourenço. Caso você não tenha visto a primeira parte, eu vou deixar nos cards aqui em cima para você poder acessar. Quando a gente volta para Salvador, a gente, direcionado pelo Espírito Santo, a gente busca a nossa liderança na igreja para poder compartilhar tudo o que tinha acontecido com a gente, a decisão que a gente tinha tomado. E a gente recebeu um grande presente de Deus, que foi poder conhecer o pastor Telmo, que é uma bênção em nossas vidas, que é uma pessoa que a gente se alegra muito de poder hoje ter um contato, de poder ter uma proximidade. E ele é uma grande referência para nós, né? Como um homem de Deus, como um servo, né? Uma pessoa que quer servir ao próximo. E então a gente teve uma primeira reunião com o nosso apóstolo, que é o apóstolo Milton, que é o líder da nossa igreja. Depois a gente teve uma segunda reunião. E nessa segunda reunião ele pediu 15 dias para a gente poder voltar, porque ele está orando, buscando de Deus uma palavra para poder nos dar. E durante esses 15 dias, né, a gente passou por umas experiências com Deus que foi muito marcante. Primeiro, o Senhor nos deu uma palavra sobre o sacrifício de Isaac, né, quando Abraão vai sacrificar o filho, né, a pedido de Deus. E a gente entendeu que os nossos amigos, os nossos familiares seriam o nosso sacrifício, que a gente teria que entregar isso, abrir mão disso para poder seguir os planos do Senhor. E aí, coincidentemente, a gente foi para uma célula e a pessoa que ministrou a célula trouxe exatamente a palavra que era de Isaac e Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac. Aí, numa outra reunião, onde a gente iria ministrar, mais uma vez o Senhor deu a palavra de Abraão sacrificando Isaac. E a gente tinha certeza de que aquilo ali era algo que Deus estava nos preparando, para que a gente preparasse o nosso coração, para abrir mão daquelas coisas. E aí chega então o dia da gente encontrar o nosso líder, o apóstolo Milton, e ele pega na nossa frente e ele fala: meus filhos, eu orei a Deus e a direção que Deus me deu foi lhe dar a palavra, que seria a palavra do meu devocional de hoje. Se eu não me engano era 6 de maio, né? Essa data de 2018. E ele abriu a palavra na nossa frente. E aí quando ele abriu a palavra, era Gênesis 22, versículo 8, que falava exatamente da passagem de Abraão indo sacrificar Isaac. E aquilo mexeu muito conosco, porque ele não fazia ideia, a gente não tinha falado nada de que a gente já tinha recebido essa palavra 3 vezes em 15 dias. E foi um momento muito emocionante pra gente, principalmente porque ele trouxe uma revelação do Senhor, que é quando Isaac questiona Abraão e fala: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? E a resposta de Abraão é: Jeová Jireh, que significa Deus proverá, Deus provedor. E essa foi a palavra que o nosso pastor ele falou conosco, que Deus tinha colocado paz no coração dele e que o Senhor iria prover todas as coisas. Aí então eu fui para o segundo passo, que foi após falar com a nossa igreja, a gente foi falar com o trabalho. E quando eu fui falar com a liderança do trabalho, a minha posição foi: eu estou me mudando e, se puder, eu gostaria de continuar trabalhando no processo que a gente chama de home office, que é você trabalhar de casa. Mas que eu me disponibilizava que, se não pudesse, de passar o tempo necessário para passar o conhecimento para uma próxima pessoa que assumiria o que eu estaria fazendo. Mas pela bênção de Deus, o trabalho ele abençoou e ele permitiu que eu viesse para São Lourenço e eu continuasse trabalhando. E assim, ainda que a gente soubesse que Deus ele não ia permitir que nada faltasse, para a gente, principalmente o homem que é muito racional, é muito importante poder ter feito essa mudança sabendo que eu viria empregado. E assim, foi uma alegria, sabe, a gente poder receber essa notícia. E assim, foi uma confirmação de Deus de que o Senhor estava conosco. Mas no dia imediatamente posterior à notícia da liberação do trabalho para que eu pudesse continuar trabalhando, a gente recebeu a notícia de que Clara foi diagnosticada com câncer de tireoide. E isso caiu como um peso sobre nossas vidas, porque a gente estava muito animado com a mudança, com as perspectivas do que Deus faria em nossas vidas, mas isso não foi um impedimento para que a gente desfalecesse na nossa alma. O nosso ânimo ele continuou firme para que a gente pudesse buscar o centro da vontade de Deus. E aí então, Clara, ela foi fazer os exames e ela fez uma punção
que você tira um líquido daqui da tireoide, do tumor, e essa pulsão ela deu como maligno e que por isso precisaria ser feita uma cirurgia. A cirurgia, no caso do câncer de tireoide, ela é basicamente você remover a tireoide. E a gente decidiu sim fazer a cirurgia, né? Muita gente se questiona, mas Deus poderia curar, Deus poderia remover o câncer. Sim, eu, Tarcísio, creio que Deus ele cura, que Deus ele traz essas bênçãos. Mas eu creio também que Deus pode usar os médicos e que Deus tem propósito em muitas coisas. Então nós fizemos a cirurgia, removemos a tireoide e ficamos aguardando o resultado da biópsia, porque se desse confirmação de que era maligno, a gente teria que fazer praticamente 1 ano de tratamento com iodo e algo que, sabe, na nossa perspectiva de querer já se mudar, de querer ir cumprir a vontade de Deus, era algo que talvez impedisse a nossa saída. Mas nesse meio tempo, o Senhor ele deu um sonho para Clara de que ela estaria sendo curada, onde ela estava numa mesa, como se fosse num centro cirúrgico, e o Senhor ele curava essa questão da malignidade. E quando saiu o resultado, ainda que o primeiro resultado dava como maligno, o resultado final foi de que era benigno. E aí a gente não precisou mais ficar fazendo tratamento. Aí então a gente organizou as coisas todas, né? Começou a empacotar tudo, começou a então avisar amigos, familiares, a outras pessoas que eram queridas. E a gente então decidiu partir. Exatamente no dia 28 de agosto de 2018, a gente saiu e a gente chegou em São Lourenço dia 30 de agosto de 2018. O que muita gente não sabe é que quando a gente chegou em São Lourenço, a gente nem casa alugada ainda tinha, porque a gente já estava tentando alugar, já tinha tentado 2 vezes, já tinha dado errado, e aí a gente se determinou que se Deus deu uma direção, nada ia impedir o plano de Deus em nossas vidas. A gente veio, e quando a gente chegou aqui na sexta-feira à noite, a gente já foi direto para a imobiliária, a gente viu a casa que já tinha visto por vídeos e fotos, e a gente fechou o negócio, e a gente hoje vive, exatamente hoje, fazendo 1 ano aqui em São Lourenço. E essa casa é um presente de Deus, porque a gente conheceu as pessoas na rua, as crianças que fazem parte hoje da Rede Kids, do Ministério Infantil da gente. E por isso a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que Ele fez, tem feito e fará em nossas vidas. Mas tudo isso começou quando há 5 anos atrás eu decidi buscar de Deus qual era a vontade dEle para minha vida. A minha pergunta é, se você é uma pessoa que se diz temente a Deus, que quer que a sua vida esteja na mão de Jesus, você tem buscado dele qual é a vontade que ele tem para a sua vida?